jogadores de baba, mais um vídeo aí do meu canal. E hoje eu quero dar continuidade aí a uma série sobre história do futebol, tá? Já é o segundo episódio com esse agora. Depois você assista aí o primeiro episódio, onde eu falo sobre o Argentino Júnior, time que revelou o Dieguito Maradona. Mas antes, queria que você desse aquele like aí, aquele gol de bicicleta que o Endrick deu aí em 2021 na Copinha, né? Onde o Palmeiras conseguiu seu primeiro título da Copinha, tá? E o Endrick ganhou aí o prêmio Denner. E também queria que você comentasse o vídeo aí, compartilhasse e ligasse aí o botãozinho de notificações. Então, jogadores de baba, quero falar aqui de um jogador que foi apelidado aí pelo jornal Times em 2007 de o açougueiro de Bilbao, tá? O carniceiro de Bilbao. Então, quero falar aqui de Andoni Gogocheia, o açougueiro de Bilbao, tá? Apelido esse que ele recebeu do jornal Times em 2007. Gogocheia é o defensor e o zagueiro. Ele jogou aí pela equipe do Atlético de Bilbao, ele era basco. Lembrando que ainda existe ainda essa história de que o Atlético de Bilbao não aceita jogadores estrangeiros no time, só jogadores que nascem ali no País Basco. Então Andoni Gogocheia, ele foi um defensor aí, do Atlético de Bilbao. E na década de 80 ele fez muita fama por ter sido aí o açougueiro, né, o carniceiro dos grandes jogadores. Inclusive ele fraturou as pernas de dois grandes jogadores que jogavam no Barcelona, né, o Schuster, o jogador alemão, meio-campista, e também o argentino Dieguito Maradona, que também jogava no Barcelona. Ele então tirou aí, né, o Schuster, né, dos jogos por muito tempo, por ter fraturado a perna desse jogador. E em 83 ele deu uma entrada maldosa em Dieguito Maradona, tá? Também fraturando aí o tornozelo do jogador argentino. Inclusive na série que estou assistindo, Maradona, a Conquista de um Sonho, vai relatar esse episódio, tá? Esse fato. E esse defensor, então ele, aqui está aqui algumas coisas relacionadas a ele, alguns fatos, né? O Goico, né, também conhecido como Goico, se aposentou com 65 cartões amarelos, 9 vermelhos, tá? Em 302 partidas pelo Espanhol, mas também 35 gols. Uma outra coisa interessante desse jogador que se parece muito aí com o Júnior Baiano, né, que também era o carniceiro aí na década de 90, dos grandes atacantes, de grandes jogadores, e também era um defensor muito violento, Júnior Baiano, que foi aí revelado pelo Flamengo. Interessante que apesar dele ser um carniceiro, um açougueiro de craques, né, como já citei aí, o Schuster e o Maradona, ele também gostava de fazer gol. Né? Foi campeão pelo Atlético de Bilbao, né, Copa do Rei, e na Copa do Rei em 83, né, onde ele entrou aí, né, com muita força, com maldade mesmo para machucar o Maradona, tirando o Maradona e afastando o Maradona por muito tempo do futebol. O Barcelona nessa ocasião conseguiu ser campeão da Copa do Rei. E no ano seguinte, em 84, houve novamente duelo entre, né, os times aí espanhóis na final da Copa do Rei. Dessa vez o Atlético de Bilbao ganhou a partida, né? Conseguiu aí o caneco, né, da Copa do Rei, mas acabou que essa partida foi terminada aí com violência, com briga, né? O Maradona querendo revidar aí, né, o que o Gogocheia tinha feito com ele, né, tirando ele por muito tempo aí do campo. E foi uma briga aí generalizada, muita violência. Inclusive essa foi a última partida, né, que o Maradona jogou pelo Barça, por causa da sua conduta aí irresponsável, né, por causa da sua violência que ele fez com que os jogadores do Barcelona também entrassem e tivesse aquele tumulto e aquela guerra ali no campo depois da final. O presidente na época, o Nunes, do Barcelona, preferiu vender o jogador, né, e acabou que ele foi vendido para o Napoli. Outra coisa interessante a respeito desse jogador é que ele havia prometido, né, que iria machucar o Zico, né, o nosso galinho de Quintino, que na Copa de 86, né, que foi no México, onde o primeiro jogo do Brasil foi contra a Espanha, né, que também foi defendido aí por ele. Ele atuou como zagueiro da seleção espanhola. Olha só que interessante. Veja só que jogador de baba, que em 1986 a estreia do Brasil foi contra a Espanha, no México. O Gogocheia, ele só não cumpriu a sua promessa por causa de um fato, né, porque ele falou que ia, a mesma coisa que ele fez com o Maradona e com o Schuster, ele faria com o Zico, né? Machucar o Zico, tirar o Zico dos jogos e afastar o Zico. Né? O Zico já teve um fato parecido com esse, com aquele jogador do Bangu, né? Se não me engano o nome dele é Márcio. E onde aquele jogador entrou com muita força, com muita violência, com muita maldade e tirou o nosso jogador de galinho de Quintino por muito tempo aí do futebol.
Então, assim, olha só que na escalação do Brasil, na estreia da Copa de 86, o Zico ele não joga, né? Ele não está na escalação aí do time titular. Quem vai entrar aí é o Sócrates, né? Então o Zico ficou no banco de reserva. Tanto o Sócrates como o Zico eram meio-campista, né? Sócrates já faleceu, já não está entre nós, né? Irmão do Raí. E aqui na Espanha, né? Olha só quem é que está de zagueiro aqui, ó, de defensor, Gogocheia. E ele não conseguiu cumprir essa promessa porque o Zico não atuou aqui nesse jogo, né? O Zico vai atuar apenas aqui no terceiro jogo contra a Irlanda do Norte, que o Brasil ganhou, né? E o Zico vai entrar no segundo tempo, aos 23 minutos do segundo tempo. Então, graças a Deus que ele não cumpriu essa promessa, porque senão o Zico poderia não ter atuado pelo Flamengo aí na Copa União de 87, e não ter, poderia o Flamengo não ter sido aí tetracampeão em 87, porque o Zico foi um dos principais jogadores ali na conquista do quarto título brasileiro do Flamengo. Beleza? Essa é a história desse jogador polêmico, né? Desse célebre jogador carniceiro, açougueiro, que tirou grandes jogadores aí por muito tempo dos campos, né? do gramado, como o Schuster, jogador alemão, e o Diego Maradona. E a série que eu estou assistindo aí da Amazon Prime vai clarear muito mais essa questão aí. Tá? Você pode estar assistindo aí, vou deixar o link na descrição. Vou deixar o link também desse livro aqui, ó, Almanaque dos Mundiais, tá? Aí na descrição. E também vou deixar aí no link esse livro aqui sobre A Bola Corre Mais do que os Homens, do Roberto da Mata, tá? Vai estar tudo aí na descrição. E comente aí o que você achou dessa história do futebol aí, envolvendo esse jogador basco, né, Gogocheia, que era conhecido, que foi rotulado de o açougueiro de Bilbao. Beleza? Falou, jogadores de baba.